Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Expert em Audiências. Nesse podcast eu vou te ensinar a prática, tudo aquilo que pode acontecer em uma sala de audiência para você nunca mais sofrer com nenhum tipo de medo, com nenhum tipo de insegurança na hora que você tiver que participar dos seus atos processuais. E mais ainda, eu vou te ensinar várias dicas práticas daquilo que acontece no dia a dia para você estar sempre bem preparado e saber como agir em qualquer tipo de situação. Vamos lá? O tema de hoje, o que nós vamos tratar nessa nossa aula, nesse nosso mergulho de hoje? Eu vou falar para você tudo sobre a audiência de instrução criminal, a audiência de instrução criminal da justiça comum. Nós vamos desvendar todos os mistérios da prática que acontece nesse tipo de audiência, na audiência da justiça comum, audiência criminal. Então, abre seu olho, abre seu ouvido, não estamos falando da audiência do juizado especial criminal, estamos falando da audiência criminal da justiça comum, que também tem o mesmo rito da audiência criminal que acontece na Justiça Federal. O que eu vou abordar nessa aula? O que efetivamente nós vamos mergulhar? Eu vou te mostrar como se preparar na prática para participar de uma audiência. Imagina que você já tem uma audiência de instrução criminal para participar dentro de alguns dias. Assistindo essa aula, você vai bem preparado na prática, sabendo efetivamente tudo o que vai acontecer. E eu vou te mostrar também como que costuma pensar um magistrado na hora que ele está conduzindo esse tipo de audiência. E para que eu vou te mostrar esse outro lado da moeda? Para que você saiba o que esperar e como agir. Pensando e sabendo como pensa o magistrado, talvez você pode antever situações e tomar atitudes que vão te evitar aí indeferimentos, que vão te evitar alguns dissabores que poderiam acontecer na sua sala de audiência. E também vou te mostrar nesse podcast, nessa aula especialmente, tudo que pode ser arguido, tudo que pode ser levantado, requerido pela parte contrária. Tá? Se é uma audiência criminal, geralmente a parte contrária é um membro do Ministério Público. Às vezes pode ser uma queixa-crime ou ter um particular do outro lado, mas na grande maioria das vezes é o Ministério Público. E eu vou te mostrar como agir nessas situações para você antever os passos do representante do Ministério Público, tá bom? Mas olha, antes de falar propriamente da audiência, de entrar no passo a passo da audiência, é necessário fazer uma contextualização. Eu quero te mostrar onde que você está inserido, onde que essa audiência que nós vamos tratar, onde que ela está efetivamente inserida. Eu gosto sempre de fazer uma subdivisão baseado em como os fatos acontecem. Imagina então que aconteceu um crime. Um suposto crime. Aconteceu lá um crime de furto, vamos imaginar. Desde aquele fato, desde o momento do acontecimento do furto, até se chegar lá no final, com o cumprimento da pena por aquele que foi o responsável pelo furto, depois de passado por toda a tramitação, nós temos várias fases que um inquérito e um processo podem atravessar. Então, relembra comigo, desde o momento do crime até lá no final, quando aquele condenado pelo crime cumpriu a pena e acabou o processo criminal, várias fases existem. Eu gosto de dividir o processo baseado nas audiências que vão acontecer. Algumas audiências acontecem na fase que eu chamo pré-processual. Aconteceu o crime, ainda não existe um processo. O Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia. Então, existe uma audiência, um tipo de audiência criminal que acontece nessa fase pré-processual. Por exemplo, a audiência de custódia. Certamente você já ouviu falar da audiência de custódia, que é aquela que acontece quando uma pessoa é presa em flagrante por ter cometido um crime. Essa audiência é uma audiência pré-processual. Mas depois que o Ministério Público oferece a denúncia, depois que o juiz recebe a denúncia, inicia-se efetivamente um processo contra aquela pessoa que está sendo acusada do furto, no nosso exemplo. E aí acontecem as audiências que eu chamo de audiências da fase de conhecimento. São as audiências de dentro do processo. Por que fase de conhecimento? Porque é a fase em que o juiz conhece os fatos, tá? Ouve as alegações das partes e depois decide. Quer um exemplo de uma audiência que acontece durante a fase de conhecimento? Justamente a audiência que é tema da nossa aula de hoje, a audiência de instrução, onde o juiz vai ouvir as testemunhas, onde o juiz vai interrogar o acusado e tudo o que acontece nessa audiência, como nós vamos ver na aula de hoje. Existem outras audiências que acontecem durante a tramitação do processo na fase de conhecimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou te situando no tempo.
Por quê? Porque você precisa saber que também existem audiências que acontecem após a sentença. Como assim, professor? O juiz já deu a sentença, já considerou aquele réu culpado. Ainda assim, pode ter audiência no processo? Pode. Existem as audiências da fase de execução da pena. Por exemplo, quando o condenado ele quebra o regime semiaberto, por exemplo, ele está lá no regime semiaberto e no cumprimento da pena no regime semiaberto, ele tem a obrigação de se recolher lá na casa do albergado, vamos chamar assim, em determinado horário. Ele simplesmente não se recolhe, ele não volta, e aí ele quebra o regime. Para o juiz, antes do juiz decretar essa quebra do regime, com todas as consequências previstas na lei, existe uma audiência, que é a audiência admonitória, é chamada de audiência admonitória. É uma audiência que acontece, então, depois da sentença, depois que o réu já foi condenado. Eu gosto de fazer esse contexto para poder te mostrar que a audiência, tema da nossa aula de hoje, é uma audiência que acontece na fase de conhecimento, quando o juiz ainda está conhecendo dos fatos, ainda está ouvindo o que disse o Ministério Público, vai colher as provas do Ministério Público e da defesa, vai ouvir os argumentos da defesa nas alegações finais, para no final poder dar uma sentença condenatória ou não. Tá? E eu faço sempre esse contexto para te dizer que a audiência, o ato da audiência, vem da palavra audire, que é de ouvir, ele é um dos atos que acontece dentro do processo. Você não tem dúvida disso, né? Você sabe que dentro de um processo acontece vários atos. No processo criminal, por exemplo, o primeiro ato é o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E aí, depois o juiz pode solicitar uma manifestação da defesa, citar o acusado, receber ou não receber a denúncia, como nós vamos ver em detalhes. O que eu estou querendo te dizer é que a audiência, ela faz parte de um todo, de um procedimento. Imagina que todo o processo ele fosse como um caminho, um destino para se chegar num fim. O processo começa aqui nesse ponto e ele vai até esse ponto. Esse ponto do começo do processo, normalmente no processo criminal, é o oferecimento da denúncia. O ponto final do processo é a decisão que extingue o processo porque o acusado cumpriu a pena, ou a decisão que absolve o acusado. Transitou em julgado, o processo começou e terminou. Para que o processo saia desse ponto e chegue até esse ponto, existe um procedimento, um passo a passo, um mapa, um caminho. A gente costuma, na linguagem jurídica, chamar isso de procedimento. Tá? O processo, aquilo que a gente imagina que é um mecanismo para se processar uma pessoa por um ato ilegal atribuído a ela, ele contém um procedimento, um passo a passo, como se fosse um mapa, como se fosse um guia de viagem. Agora, é interessante que você saiba que a lei escolheu traçar e estabelecer diversos caminhos diferentes para se chegar no mesmo ponto. Entre o oferecimento da denúncia até lá a extinção da punibilidade ou até uma sentença absolutória, a lei prevê caminhos diferentes que mudam de acordo com o tipo do crime e de acordo com a quantidade de pena. E é disso que eu queria falar um pouco com você antes de mergulhar na prática da nossa audiência. Tá? Durante a fase de conhecimento, lembra, foi oferecida a denúncia, o juiz recebeu a denúncia e vai conhecer os fatos. Tá? No processo penal, o Código de Processo Penal, a lei diz que o procedimento, esse mapa, esse caminho, pode ser comum ou especial. Dois tipos de procedimento. Um procedimento comum, que vai servir para a grande maioria dos tipos penais, tá? E um procedimento especial. A lei vai falar às vezes, olha, para esse tipo de crime, o procedimento, o caminho entre o recebimento da denúncia até lá no final vai ser diferente. Vai ter prazos diferenciados, vai ter audiências diferenciadas. E o que eu estou querendo te dizer é que vale a pena a gente mergulhar no estudo do procedimento comum, que é aquele aplicado à grande maioria dos tipos penais. É claro que eu vou mencionar aqui para você também os procedimentos especiais, mas eu tenho e vou gravar aulas específicas sobre as audiências, sobre os procedimentos, as audiências dos procedimentos especiais. Quer um exemplo? A lei fala que segue o procedimento comum, tá? Chamado de ordinário, e aí o procedimento comum ele é subdividido em três. Tá? O procedimento comum ele pode ser ordinário, pode ser sumário e ele pode ser sumaríssimo. Essa subdivisão está lá no Código de Processo Penal, não é invenção minha não. Tá? O procedimento comum ele vai ser ordinário, ele vai ser aplicado naqueles crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos.
Então, o seu cliente está sendo acusado de um crime cuja pena máxima é superior ou igual a 4 anos, você já sabe que lá dentro do Código de Processo Penal, você tem que pegar o passo a passo, o mapa do procedimento comum ordinário. Agora, se o crime que o seu cliente está respondendo, está sendo acusado, a pena máxima é inferior a 4 anos, você vai olhar lá dentro do Código de Processo Penal as regras, o passo a passo do procedimento comum sumário. Está escrito lá, o procedimento sumário é assim, assim, assado. Segue essa e essa regra. A audiência é assim, assim, assado. Tá bom? E às vezes, o crime que o seu cliente está respondendo ou está sendo imputado a ele vai ser acobertado pelo procedimento sumaríssimo, que é aquele lá do juizado especial. Tá? Lembra da lei do juizado especial? A Lei 9.099, ela diz o seguinte: para aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, observa-se o procedimento, o passo a passo, previsto nessa lei, na Lei 9.099. Então, consequentemente, a audiência prevista lá no procedimento sumaríssimo é uma audiência diferente da audiência que nós vamos falar hoje. Tá? O procedimento ordinário, ele tem aplicação, e é importante que você saiba, de forma subsidiária. Tudo que a gente falar aqui sobre o procedimento ordinário, sobre a audiência de instrução do procedimento ordinário, se aplica de forma subsidiária para o caso do procedimento do seu cliente seguir o procedimento sumário ou sumaríssimo, especial, lá da Lei 9.099. Então, eu quero que você preste muita atenção no procedimento comum. A nossa audiência que nós vamos estudar hoje está lá, inserida como um dos atos do procedimento comum ordinário, tá bom? Presta atenção em tudo que vai ser dito a partir de agora. Agora, só mais um detalhe. O procedimento, como eu disse, ele pode ser o comum, ele pode ser o especial. Dentro do Código de Processo Penal, você encontra um procedimento especial. O código fala assim: quando se tratar dos crimes dolosos contra a vida, o procedimento para ir lá do recebimento da denúncia até o final é um procedimento especial. É o procedimento, o famoso procedimento do júri, né? Que envolve atos diferentes, que envolve julgamento por juiz diferente, envolve fases, né, de recebimento de sentença de pronúncia, de recebimento da denúncia, de audiências diferenciadas. Então, nós não vamos tratar aqui da audiência de instrução do procedimento especial do júri. E um procedimento especial que esteja fora do Código de Processo Penal? Eu posso te dizer da lei de drogas. A lei de drogas também traz um procedimento diferenciado para se acusar alguém de ter feito tráfico de drogas, por exemplo. Não segue o procedimento comum ordinário previsto no Código de Processo Penal. Por que eu estou fazendo toda essa abordagem sobre procedimento, procedimento comum, procedimento especial? Justamente para te mostrar que a audiência que nós vamos ensinar hoje, ela é a base de todas as outras. É a audiência mais completa que pode acontecer. E você vai saber que esse tipo de audiência sempre vai acontecer nos crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, e desde que o nosso Código de Processo Penal ou alguma lei especial não estabeleça um rito com audiência diferenciada, tá bom? Agora fica de olho que nós vamos entrar propriamente no passo a passo, no procedimento. Como que tudo acontece? Como que essa audiência de instrução e julgamento se dá na prática? Fica de olho. Bom, a primeira coisa que a gente deve considerar é que o artigo 399 do Código de Processo Penal, ele diz assim: recebida a denúncia ou a queixa-crime, se for uma ação penal privada, o juiz deve designar dia e hora para a audiência. Dessa audiência que nós estamos falando. Essa audiência, o CPP fala que ela tem que ser realizada no prazo máximo de 60 dias da data do recebimento. Então, eu, juiz, recebi uma denúncia hoje, eu tenho prazo de 60 dias para designar, tá? Para marcar a data efetivamente dessa audiência. E a primeira pergunta que você pode estar fazendo: mas professor, e se esse prazo não for respeitado? Pode haver a interposição de um HC, se o réu estiver preso, eu posso pedir a liberdade provisória, se efetivamente o juiz marca essa audiência para 80, 120, 230 dias depois do recebimento da denúncia? Olha, a princípio, todo o excesso de prazo dentro do processo penal pode ser objeto de um HC, de um pedido de liberdade. Afinal de contas, o acusado ele não pode sofrer com o cerceamento da sua liberdade por culpa do atraso da justiça. Se a justiça tem muito trabalho, nada justifica que o acusado pague por isso com a restrição à sua liberdade. Mas eu quero te deixar aqui um alerta. Tá? Geralmente, a questão do excesso de prazo
é visto pela jurisprudência como um todo. Às vezes, a audiência demora para ser marcada, mas os outros atos do processo acontecem de forma mais célere, tá? O juiz já prolata a sentença logo em seguida. Então, por mais que ele demore 80 dias e não 60 para marcar a audiência, se os outros atos do processo, o processo visto como um todo, não demorar fora daquilo que é razoável, que a jurisprudência tem entendido como razoável, dificilmente você vai conseguir um HC. Mas na prática, nunca custa você tentar. O juiz marcou por um prazo muito diferente dos 60 dias, talvez seja o caso de você formular um pedido de liberdade, pedir a aplicação de medidas alternativas, né, à prisão, como por exemplo a prisão domiciliar. Fala, olha, magistrado, não é justo que o meu cliente pague pela demora do judiciário, então que ele aguarde em casa. Ele se compromete a comparecer em todos os atos do processo e etc. É claro que isso nós teríamos que analisar cada caso, o caso a caso, porque às vezes tem questão de periculosidade, às vezes tem questão que evidencia a possibilidade de fuga, de frustração da aplicação da lei. Mas eu estou te dizendo aqui num panorama geral. Se o juiz não marcar audiência nesse prazo de 60 dias, é claro que abre a brecha para você formular pedido de liberdade. Mas eu já te adianto, a jurisprudência não é tão restritiva assim. Ah, marcou para 61 dias, vamos colocar em liberdade. Na prática, como eu sempre digo, não custa tentar, tá bom? E se o acusado estiver preso? Se o acusado estiver preso, como que faz para ele comparecer nessa audiência? Bom, o primeiro ato é a requisição. O juiz deve requisitar para a autoridade que é responsável pela prisão desse custodiado que apresente ele em juízo, que leve ele à presença do juízo. Na prática, às vezes, o juiz simplesmente, o cartório, faz um ofício para aquela autoridade policial que é responsável pela condução dos presos. Em algum lugar é a polícia militar, mas na grande maioria é a polícia civil. Polícia Civil que fica responsável por pegar o preso provisório e levar na audiência até a presença do juiz. Professor, essa audiência, uma vez que o réu está preso, é arriscado ficar tirando ele da cadeia para comparecer em interrogatório. Traz risco para as pessoas, pode haver aí tentativa de fuga. Essa audiência pode acontecer por videoconferência? E aí eu vou te dizer que a própria legislação, o artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, fala que sim, a audiência pode acontecer por videoconferência, tá? Principalmente no que diz respeito ao interrogatório do acusado, pode acontecer por videoconferência, desde que devidamente fundamentado. Essa audiência não é o juiz que escolhe, eu vou fazer essa aqui por videoconferência, aquela ali eu vou fazer presencialmente, me traga o acusado. Não, o juiz precisa fundamentar. O artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele fala que o juiz deve fundamentar. E aqui uma dica prática que eu te dou é justamente essa. No seu caso concreto, se o magistrado designar a audiência de instrução criminal por videoconferência e não justificar, a primeira coisa é apresentar uma petição pedindo para que ele justifique, para que ele fundamente. Por que o acusado vai ser ouvido por videoconferência e não presencialmente, como está lá previsto na legislação? Como advogado, você deve exigir essa fundamentação, a razão da videoconferência, tá bom? Em regra, o que se usa a videoconferência é para economia aí nos deslocamentos, porque às vezes é muito trabalhoso para a polícia, às vezes a polícia nem efetivo tem para ficar indo e trazendo o acusado em audiência. Por isso que se procurou instalar sistema de videoconferência em todos os grandes presídios, né, em algumas delegacias, para facilitar. Agora, vamos dar uma olhada no que fala o Código de Processo Penal. Quais são os fundamentos que justificam que essa audiência aconteça por videoconferência? Vamos dar uma olhada. Bom, o artigo 185, parágrafo 2º fala: excepcionalmente, ou seja, a regra não é essa, excepcionalmente o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades. Então, a fundamentação do juiz tem que estar em um dos incisos do parágrafo 2º do artigo 185 do CPP. Qual é o primeiro motivo? Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão,
possa fugir durante o deslocamento. Então já há uma denúncia, há formalizado, ó, existe a denúncia de que talvez a organização criminosa vai tentar recuperar esse preso. O juiz pode fundamentar e dizer, então, não vamos fazer a audiência presencialmente, vai ser por videoconferência. Também, para viabilizar a participação do réu lá no ato processual, na audiência, quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Então, o réu ele está lá doente, internado dentro do hospital que tem dentro do presídio. Para a audiência não ter que ser redesignada, embora ele consiga participar, o deslocamento poderia ser ruim para ele, para a saúde dele, está aí justificado uma circunstância de caráter pessoal do próprio preso que justifica que o ato seja por videoconferência. Outra hipótese, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do artigo 217 desse Código. Então, o que a lei está dizendo? Às vezes, a vítima, ela se sente intimidada com a presença do réu. Isso não é pouco comum, no processo penal é muito comum. A vítima constitui um advogado e pede para ir conversar com o juiz e diz, olha, eu efetivamente estou com medo de comparecer, de encarar frente a frente esse acusado. Ele fez um mal muito grande para mim, eu não sei como vai ser a minha reação. Às vezes, nessas circunstâncias devidamente fundamentadas, tá, e mediante requerimento, né, da parte, o juiz pode, então, o réu vai participar por videoconferência. Com isso, se tira aí o medo da vítima, a vítima não vai se sentir de alguma forma coagida. E o mesmo serve para as testemunhas. E isso é muito comum no procedimento criminal, tá bom? E um detalhe muito importante é que o parágrafo 3º do artigo 185 fala que a decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Então, qual é a dica prática que eu quero te dar? Você não pode ser surpreendido com uma videoconferência designada para amanhã, designada para daqui 4 dias, para daqui 5 dias. A lei fala que você precisa ser intimado da videoconferência com 10 dias de antecedência. Tá bom? Olha, a audiência criminal, como regra, ela tem que ser una. Então, vão se ouvir, nós vamos ver depois a sequência dos atos na audiência, vão se ouvir as testemunhas, eventual perito, todos aqueles que têm que ser ouvidos na audiência, e o ato do interrogatório do réu é o último ato. Às vezes, pode ser que aconteça do juiz cindir o ato para que aconteça, por exemplo, a oitiva das testemunhas de forma presencial e o interrogatório à distância, por videoconferência, mas isso sempre deve ser estritamente fundamentado. Não fica ao bel prazer do juiz. Ah, tudo bem, professor, você está dizendo isso, mas e se na prática isso não acontecer? Se na prática o juiz não fundamentar, marcar lá a videoconferência, o que eu faço? Bom, nós não estamos tratando aqui de um cerceamento à liberdade, porque o cliente já está preso e o fato dele ser ouvido presencialmente ou por videoconferência não interfere na liberdade, mas interfere no princípio da ampla defesa. Você deve consignar no processo que você não concorda com aquela situação que está acontecendo e, em eventual recurso de apelação, você vai poder usar isso para pedir a nulidade do processo. Tá? Se isso não é causa de um recurso em sentido estrito, por exemplo, você não tem outra coisa a fazer se não consignar que você não concorda com essa situação, que o seu cliente seja ouvido por videoconferência sem a devida fundamentação, ou que a videoconferência, que você seja intimado aí com 2, 3 dias da videoconferência, não concorda com isso, que isso vai prejudicar a ampla defesa e o contraditório, para que em eventual recurso de apelação você possa alegar a nulidade do processo. Esse é o caminho. Não adianta esbravejar, e aqui eu quero te dar uma dica prática que tem a ver com a imagem que você cria durante a sua profissão. E a dica é justamente essa. Há meios técnicos de você impugnar uma decisão. Você não precisa lá durante a audiência subir a voz, ficar de cara feia, ser desrespeitoso com o magistrado, com a outra parte, simplesmente porque você não teve um pleito seu acolhido pelo magistrado. Não. Seja técnico, encare com um sorriso no rosto. É normal a gente receber indeferimento e às vezes até indeferimento indevido. É para isso que existe o recurso. Se todos os juízes acertassem sempre, não tinha razão para existir o recurso. Então, esteja preparado também para o indeferimento e saiba agir de acordo com essa situação, tá bom?
Na prática, como advogado, exija que o juiz fundamente quando for realizar essa audiência ou o interrogatório do acusado por videoconferência. Agora, um ponto muito importante, e esse ponto às vezes pode colocar tudo a perder, a defesa do seu cliente pode ir por água abaixo se você não observar isso atentamente. Quando deve ser apresentado o rol de testemunha? Tá? No procedimento criminal, no procedimento comum, ordinário, quando que deve ser apresentado o rol de testemunha? Bom, para o autor, na denúncia ou na queixa. Se o autor é o Ministério Público, é lá na denúncia que ele precisa incluir quais são as testemunhas que ele quer fazer ouvir. Se for uma queixa-crime, é lá na petição inicial da queixa, né? É lá na queixa-crime que ele vai colocar o rol de testemunha. E para o réu, qual é o prazo para ele apresentar? Qual é o momento para ele apresentar o seu rol de testemunha? Bom, para o réu é na resposta à acusação. Está lá previsto no artigo 396-A do Código de Processo Penal. O artigo 396-A fala: na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificar as provas que ele pretende e arrolar as testemunhas. Olha o que é importante, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Então não é só arrolar, é arrolar e qualificar, apresentar lá os dados de documento, aquilo que você sabe da testemunha. E aí vem uma questão prática. Olha, professor, eu não sei a qualificação da testemunha, eu posso ser prejudicado por isso? Depende. Não adianta você citar lá só o nome, a testemunha do meu cliente é o João. Ah, mas qual João? João de quê? Mora na onde? Qual é a documentação? Se você não tem esses dados, você tem que fornecer para o juiz elementos de identificação. Olha, a testemunha do meu cliente é o João, que, segundo o inquérito, visualizou o crime, eu estava presente no dia, e eu quero a ajuda do magistrado para descobrir os dados de identificação desse João. Vamos imaginar que tem lá no boletim de ocorrência, e o policial militar que fez o boletim de ocorrência fala: foi testemunha presencial do crime o João, que mora no bairro tal. Tudo bem, então você vai arrolar a testemunha João, que mora no bairro tal, e vai dizer para o juiz: olha, eu não tenho a qualificação, eu solicito que Vossa Excelência, através desse policial militar, ou seja, da forma que for, me ajude a descobrir a qualificação efetiva da testemunha. Agora, não descarte você, como advogado, eventualmente ter que fazer um trabalho investigativo, voltar ao lugar do suposto crime, conversar com as pessoas que estavam lá, justamente para identificar as testemunhas. Isso que eu acabei de falar, e você pedir a ajuda do magistrado, é situação excepcional. Você tem que procurar tomar frente, procurar efetivamente descobrir os dados de qualificação, para que o seu cliente não fique prejudicado. É dever dele ter a tese de defesa dele. Então, se é dever dele, ele precisa apresentar as provas que ele pretende produzir, as testemunhas e com a qualificação, exatamente lá no momento da resposta. Isso está previsto, então, no artigo 396, letra A do Código de Processo Penal. Agora, algumas circunstâncias práticas. E se o acusado não apresentar a resposta? Se o acusado simplesmente perde o prazo para apresentar a resposta? No processo penal, se o acusado não apresentar a resposta e não constituir um defensor, seja um defensor público ou um advogado particular, o juiz vai nomear um defensor para ele. No processo penal, como envolve a liberdade, né, como a lei entende ser muito importante a liberdade, o direito à liberdade, o réu nunca fica sem defensor. Ah, mas na prática o réu te procurou, não te constituiu advogado, a conversa ali não fluiu. E aí, apresento a resposta ou não apresento? É claro que essa é uma decisão pessoal sua, mas eu sempre recomendo para que você apresente depois que você estiver devidamente constituído, com procuração assinada. Olha, professor, não deu tempo, o réu está preso em outra comarca, eu falei com a família efetivamente me contratou e o prazo para apresentar a resposta é amanhã. O que eu faço efetivamente? Aí apresente a resposta e na resposta justifique a ausência da procuração. Tá? Solicite um prazo para o magistrado, mas o mais do que depressa providencie essa procuração. Para quê? Para que não corra o risco de amanhã ou depois o juiz mandar desentranhar a sua resposta e nomear um defensor dativo para o acusado, porque você não juntou o documento que comprova a representatividade. Então, na prática, não precisa efetivamente esperar aí a procuração se tem alguma circunstância excepcional e se o prazo vai vencer. Apresenta aí o rol de testemunha junto com a sua defesa e depois junta a procuração. Não há nenhum mal nisso, tá? Agora, se você
Perdeu o prazo para resposta. O que eu sempre oriento na prática? Olha, o réu me constituiu, eu comi barriga lá, calculei errado, perdi o prazo para apresentar a resposta. E aí, não vou mais poder ouvir as testemunhas na audiência que vai ser designada? Eu sempre oriento a, mesmo assim, mesmo que você tenha perdido o prazo para apresentar a resposta, arrola as testemunhas. E aí você vai pedir para o juiz, nesse seu requerimento, que em busca da verdade real, ele ouça suas testemunhas. Como você sabe, no processo penal, a busca pela verdade do que efetivamente aconteceu, ela é uma busca real, não é uma busca formal. A busca formal, mais aplicada no processo civil, é aquela verdade de acordo com as provas que tem no processo. Tá? Se o autor tem o direito, mas se ele não junta a prova no processo, a verdade formal daquele processo é que ele não tem direito. Já no processo penal, a busca é muito maior pela verdade real. O juiz, como envolve a liberdade das pessoas, o juiz tem que estar muito mais comprometido em saber como efetivamente os fatos aconteceram. Por isso que não é incomum você conseguir fazer ouvir suas testemunhas, mesmo que você apresente o seu rol, as suas testemunhas, fora do prazo do momento processual adequado, que é com a resposta à acusação. Então, dica prática que eu te dou: perdeu o prazo para apresentar a resposta à acusação? Peticiona falando, olha, as testemunhas que eu pretendo, que o cliente pretende ouvir em audiência é essa e essa, e em busca da verdade real, eu solicito que Vossa Excelência defira a oitiva para que ele possa ter um mínimo de direito de defesa, e aí você vai formular o seu raciocínio sobre a busca da verdade real, tá bom? Agora vamos para a sequência dos atos na audiência. O juiz marcou a audiência, chegou o dia da audiência, você vai para lá. Feliz e contente, é a sua primeira ou uma das suas primeiras, ou você já é tarimbado e vai lá para a audiência. Como que tudo acontece, ou como que tudo deveria acontecer na prática? Vamos lá, eu vou te mostrar em ordem sequencial. O procedimento fala que primeiro ouve-se o ofendido, a vítima. A primeira pessoa que é ouvida no procedimento dessa audiência de instrução criminal é a vítima. Tá? Depois, ouve-se as testemunhas da acusação e depois as testemunhas de defesa. Professor, o juiz pode inverter essa lógica? Antes de ouvir a vítima, ele pode ouvir as testemunhas de defesa e depois da acusação? Absolutamente não. O juiz não pode fazer isso justamente porque o acusado tem o direito de saber qual é a acusação que pesa contra ele e qual é a versão de cada uma das testemunhas, para só depois ele produzir a prova de defesa. Você não tem como se defender daquela acusação que você não conhece por completo. Então, o juiz não pode inverter essa lógica. Professor, mas e na prática, se isso acontecer, se chegar lá o juiz patrolar tudo e falar, olha, eu vou ouvir primeiro as testemunhas de defesa. Você sempre vai consignar em ata que você não concorda com essa situação, porque isso vai prejudicar os direitos, os interesses do seu cliente, e depois, sim, eventual recurso de apelação, você vai poder pedir a nulidade disso tudo. Ah, professor, o juiz não quer consignar em ata. Eu já ensinei e ensino isso em todas as aulas. Hoje você tem um mecanismo chamado celular que você pode gravar essa circunstância, para que você tenha como fazer prova desse cerceamento do direito de defesa. Essa é uma circunstância relevante que o juiz tem que consignar em ata. É claro que o juiz é o presidente do ato, mas ele não tem o direito de inverter a lógica do processo. Ele pode até fazer isso na prática, mas ele tem que registrar aí a insurgência, a não concordância do advogado da parte. Caso ele não queira registrar, você registre, porque depois você tem como provar esse cerceamento de defesa. Não há nenhum mal nisso, não há nada equivocado sobre isso. O Código de Processo Civil autoriza a gravação da audiência e se não fosse assim, você não teria o que fazer. O juiz poderia ser lá um soberano, um déspota e fazer na audiência aquilo que ele bem entender. E a gente sabe que não é assim. O juiz ele é o condutor da audiência, não quer dizer que ele pode fazer da audiência o que ele bem quiser. Então, o primeiro ato dessa audiência de instrução é a oitiva da vítima, do ofendido, naquelas hipóteses em que isso é possível. Segundo ato, ouve-se as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa, salvo se houver precatória. Aí não tem problema de inverter. Às vezes, uma testemunha, por exemplo, da defesa, vai ser ouvida em outra comarca. E a testemunha de acusação vai ser ouvida em uma outra comarca ainda diferente. E pode ser que a testemunha de defesa seja ouvida na comarca mais rápido do que aquela precatória que foi para uma outra comarca para ouvir a testemunha de acusação. Então,
Se essa inversão acontecer por culpa de carta precatória, de cumprimento mais rápido de uma carta precatória, não há ilegalidade nenhuma, tá bom? Professor, qual que é o máximo de testemunhas que eu posso arrolar nessa audiência? Bom, o máximo, de acordo com o artigo 401 do Código de Processo Penal, é de 8 testemunhas para cada parte. Então, se existem 2 réus, podem ser arroladas 16 testemunhas, tá bom? O Ministério Público também pode arrolar 8 testemunhas. Agora, nesse número de 8, não contam aquelas testemunhas que não prestam compromisso, e as testemunhas chamadas de referidas. Nós vamos falar mais delas aqui durante essa aula, tá bom? E depois, professor, o que acontece? Depois que se ouviu o ofendido, depois que foram ouvidas as testemunhas, qual é o próximo passo? Bom, segundo a lei, o próximo passo é ouvir os esclarecimentos de eventual perito. Às vezes, você pode averiguar que o seu caso concreto foi apresentado uma perícia, mas é interessante para a tese de defesa ouvir esclarecimentos verbais, né, do perito lá em audiência. Isso depende de prévio requerimento. No momento em que for designada a audiência, por exemplo, ou no momento em que você apresentar a resposta, se já houver um laudo pericial dentro do processo, você deve aí requerer a oitiva do perito. A partir do momento que vier um laudo pericial e que você deseja esclarecimento do perito em audiência, já requeira o quanto antes. Não vai deixar para requerer isso na véspera da audiência ou quando estiver muito perto e não há mais tempo suficiente. Mostra a sua boa-fé, sempre requerendo o esclarecimento do perito muito tempo antes, tá? Por isso que eu sempre conseguimos. Se houver necessidade, faça uma petição antes. Não deixe para pedir no dia da audiência. Mas, às vezes, isso pode acontecer. Às vezes, a prática vai te revelar que é importante ter um esclarecimento do perito, porque o que uma testemunha disse levantou dúvida sobre aquilo que está consignado no laudo. Às vezes, o laudo pericial disse que a bala do tiro entrou pelas costas e saiu pela frente do corpo da vítima. E aí vem lá 3 testemunhas dizendo que a vítima e o acusado estavam frente a frente no momento dos disparos. E aí, há uma inconsistência no que disse o perito? É necessário que o perito esclareça efetivamente aquilo que ele disse? Às vezes essa circunstância vai surgir lá na audiência. E é lá na audiência que eu vou te mostrar mais adiante que você pode requerer uma diligência ou outras oitivas que até então não eram necessárias, tá bom? Vamos lá. Depois do esclarecimento do perito, o que pode acontecer? Eventuais acareações. Eu não sei se você sabe como que funciona uma acareação, eu vou ter oportunidade de detalhar para você certamente, mas a acareação é colocar frente a frente pessoas que deram depoimentos que não falam a mesma língua, pessoas que deram depoimentos cujos fatos colidem. Então, o A falou que o tiro foi de frente e o B falou que o tiro foi de costa. Afinal de contas, qual das duas testemunhas está mentindo? A acareação serve para isso, para colocar frente a frente as testemunhas que estão faltando com a verdade. O código fala que às vezes pode haver acareação, inclusive entre vítima e testemunha, entre acusado e testemunha, mas esse tipo de acareação não tem efetividade nenhuma, porque o acusado não tem a obrigação de dizer a verdade, a vítima, de igual forma, não tem a obrigação de dizer a verdade. Então, é efetivo que você peça a acareação quando há conflito no depoimento das testemunhas. Bom, esse é o momento, depois do esclarecimento dos peritos, é o momento para acontecer uma acareação. Ah, doutor, então eu acabei de ouvir as testemunhas da acusação e da defesa. Entre duas delas há um conflito. Eu quero pedir uma acareação. Você vai ver que tem um momento em que o juiz abre para requerimento. É nesse momento que você pode pedir a acareação. Mas na prática, o que eu te recomendo? Foram ouvidas as testemunhas, apareceu a contradição, você não deixa o processo seguir adiante, você já pede a acareação. Por quê? Porque se não tiver solicitação de esclarecimento do perito, o próximo ato já vai ser a acareação. A acareação ela tem que acontecer antes do interrogatório do acusado. Você não pode esperar a audiência acabar para aí sim você solicitar uma acareação, porque senão o interrogatório do acusado vai estar prejudicado. Nós vamos produzir prova depois que o acusado já deu a sua versão sobre os fatos. E isso a lei quer impedir. Tá? Então fica sempre atento para pedir eventual acareação
no exato momento em que se terminar a oitiva das testemunhas. Esse é o momento mais adequado. Terminou de ouvir todas as testemunhas da acusação e do réu, peça a acariação. Agora, um detalhe prático muito importante. Às vezes, a testemunha presta o depoimento e vai embora. O juiz dispensa e vai embora. O ideal é que todas as testemunhas fiquem aguardando até que todos os depoimentos sejam colhidos. Por quê? Porque se for necessário uma acariação, a testemunha ainda está lá. O oficial de justiça vai e chama e se faz a acariação. Então, todas as vezes que você desconfiar que você pode vir a pedir uma acariação, você já viu que a testemunha está falando uma coisa diferente do que já disse outra testemunha, assim que terminar o depoimento dela, você vai virar para o magistrado e vai solicitar: excelência, eu requero que essa testemunha aguarde ali fora, que ela não seja dispensada, porque muito provavelmente eu vou pugnar uma acariação. E aí o juiz vai falar para ela: fulano, você aguarda aí, porque se for necessário você ainda vai ser ouvido. Tá? Faça sempre isso para evitar que a acariação tenha que acontecer em outro dia. Porque quando a acariação acontece no outro dia, dá tempo para a pessoa pensar, dá tempo para ela inventar uma desculpa, dá tempo para a pessoa se preparar melhor. E a acariação costuma ter um grande efeito prático quando a pessoa é pega de surpresa, quando a pessoa efetivamente não tem tempo para pensar ou bolar uma história para aquela mentira que ela acabou de contar em juízo, beleza? Um outro ato que acontece logo na sequência nesse procedimento da audiência é o reconhecimento de pessoas e de coisas. Pode ser necessário que dentro da audiência de instrução, veja como que é complexa a audiência de instrução. Várias coisas podem acontecer. Seja necessário reconhecer pessoas. Às vezes é o reconhecimento do próprio acusado, às vezes é o reconhecimento de um objeto, que seria supostamente um objeto utilizado no crime. Então, esse é o momento. Depois da acariação, faz-se o reconhecimento de pessoas e coisas. E aí, por fim, vem o último ato de se ouvir, né, de audir e de audiência, que é o interrogatório do acusado. É um ato complexo, um ato cheio de detalhes, cheio de minúcias, que eu vou ter a oportunidade de fazer uma aula completa para falar com você só sobre o interrogatório do acusado, de tão importante que esse ato é. Mas é importante que você saiba que no procedimento comum ordinário, o interrogatório do acusado acontece lá no final. E aí eu volto para aquela questão prática. Aí se o juiz quiser ouvir, fazer o interrogatório do acusado no começo da audiência, como era antigamente. Tá? O Código de Processo Penal foi alterado e antigamente o interrogatório era o primeiro ato. O acusado chegava, o juiz já o interrogava. E agora? Agora não, ele é o último ato. E já há muito julgado no sentido que a inversão, que a produção de prova posterior ao interrogatório do acusado pode efetivamente causar aí uma nulidade por cerceamento do direito de defesa. Então sempre fique atento nos seus casos práticos para que o interrogatório aconteça somente no final da audiência, tá? Seja o último ato de colheita de prova oral. Depois do interrogatório do acusado, o artigo 402 do Código de Processo Penal fala: produzidas as provas, as partes poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Veja, você pode requerer uma nova diligência desde que a necessidade tenha se originado de fatos ou de circunstâncias apurados ali na audiência. Por exemplo, às vezes você vai pedir o depoimento de uma nova testemunha que presenciou os fatos, mas que até então era desconhecida, que acabou sendo mencionada em um depoimento. Vamos imaginar que você desconhecia que tinha mais pessoas que haviam presenciado o fato. E uma das testemunhas diz: não, lá no momento estava eu, mas a Maria estava comigo, a vizinha Maria estava comigo. E aí, até então essa Maria não tinha aparecido em nenhum elemento do processo. Esse, depois do interrogatório do acusado, é o momento para você requerer essa diligência. Excelência, eu quero que seja ouvida a testemunha que foi referida no depoimento da testemunha tal. Então, é necessário que haja um vínculo com o que aconteceu na audiência com aquela diligência que você vai pedir. Você nunca pode pedir uma diligência que você poderia ter pedido antes da audiência. É claro que na prática você nunca vai deixar o seu cliente na mão. Você pode tentar, pode formular o pedido, mesmo sabendo que você poderia ter feito esse pedido, essa diligência antes da audiência. Se você não fez, ou às vezes o que é pior, você foi constituído como advogado só lá na audiência, e aí você percebeu
percebeu que o advogado anterior deixou de pedir diligências imprescindíveis. Você pode pedir, agora a chance do indeferimento é muito grande, porque o processo ele não pode ser eterno, ele tem que ter regra, ele tem que ter prazos preclusivos. Então, é importante que você saiba que essas diligências baseadas no artigo 402 do CPP, as provas, né, as diligências cuja necessidade tenha se originado ali da audiência, são essas que têm cabimento. Mas se você, por acaso, esqueceu de alguma coisa, ou o advogado anterior esqueceu de pedir alguma diligência, não custa você pedir. O máximo que vai acontecer é o indeferimento. Na prática, sempre peça e sempre se baseie na busca pela verdade real. Bom, pode ser que dê certo. Agora, muito importante, então, foi determinada aí uma diligência, às vezes pode ser uma diligência até determinada de ofício. O juiz verificou lá um vício, por exemplo, está faltando uma lauda da perícia que ninguém tinha identificado. O juiz não vai terminar o processo ali. O juiz vai determinar então que o cartório entre em contato com o perito para que o perito junte o laudo completo. Ou se for feita alguma diligência por requerimento das partes, como por exemplo a remessa de um ofício para um determinado órgão que possa comprovar que no dia tal o acusado estava lá no órgão e não estava na cena do crime, por exemplo, pode ser uma diligência originada ali da colheita da prova. O que acontece? A audiência ela termina sem as alegações finais. A regra é que se ninguém pedir diligência nenhuma, não tiver nenhuma prova, apresenta-se as alegações finais ali, de forma oral. Mas, se for pedido alguma diligência, ou se o juiz determinar de ofício alguma diligência, a audiência termina sem as alegações finais orais. E nesse caso, depois de realizada a audiência, as partes são intimadas pelo diário oficial para apresentar os memoriais no prazo de 5 dias, e é um prazo sucessivo, ou seja, 5 dias para a acusação e 5 dias depois para a defesa. Por que é sucessivo e não comum? Justamente para que o acusado possa conhecer todos os argumentos da acusação antes dele apresentar as argumentações dele, beleza? Agora, não havendo pedido de diligência, então colheu-se toda a prova, interrogou-se o acusado e ninguém pediu diligência nenhuma e nem o magistrado determinou nenhuma diligência. Então, não havendo pedido de diligência ou sendo eles indeferidos, às vezes você pediu, o juiz indeferiu, há alegações finais orais por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, primeiro pela acusação e depois pela defesa. Então, não havendo diligência, o juiz vai se virar para o Ministério Público e vai falar: doutor, o senhor está com a palavra por 20 minutos para apresentar as alegações finais. E depois vai fazer a mesma coisa com relação à defesa. Prorrogáveis por mais 10. A critério de quem que fica essa prorrogação? A critério do magistrado, é claro que a depender da complexidade do ato. Se o ato e o fato, a acusação, o processo não é nada complexo, não tem nenhum sentido a parte ficar meia hora fazendo alegações finais orais. Mas às vezes, dependendo do volume de acusado, dependendo do volume de folhas e de provas no processo, pode ser requerida a prorrogação de prazo. Eu recomendo que você sempre faça isso antes do Ministério Público começar a se manifestar. Se você já sentiu que você precisa dos 30 minutos, já fale com o magistrado antes dele passar a palavra para o Ministério Público. E essa é uma dica prática. Por quê? Porque se você não falar e o Ministério Público falar por 20 minutos, depois não vai adiantar você pedir 30, porque o magistrado vai falar: não, eu não posso desigualar as armas. Se para o Ministério Público for concedido 20 minutos, Vossa Excelência só tem 20 minutos para se manifestar. Então, dica prática, você já anteveu a necessidade de você usar 30 minutos para fazer as alegações finais orais, porque às vezes o caso é muito complexo, já pede antes do Ministério Público começar a se manifestar: Excelência, eu gostaria de falar por 30 minutos, que Vossa Excelência concedesse a prorrogação de mais 10 minutos. Então, se Vossa Excelência quiser, já pode conceder a mesma prorrogação para o Ministério Público. Com isso, você vai evitar que o Ministério Público depois impugne esse seu pedido, tá bom? Agora, havendo mais de um acusado, o tempo para cada um é individual, não se divide o tempo. Então, o acusado A vai ter 20 minutos prorrogado por mais 10 e o acusado B vai ter 20 minutos prorrogado por mais 10. Se houver assistente de acusação, ele fala depois do Ministério Público por 10 minutos. E aí, nesse caso, a defesa ganha mais 10 minutos para falar. Isso está previsto lá no artigo 403, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Professor, e na prática, como que acontece? Se o Ministério Público está lá fazendo as alegações finais, estoura o tempo dele e ele não para de falar. O que eu faço? Eu fico quieto?
De maneira nenhuma, tá? O Ministério Público também tem que respeitar os prazos e os tempos do processo. Assim como ele vai impugnar, se você perdeu o prazo, você no mesmo momento extrapolou o prazo, você vai alegar uma questão de ordem. Excelência, pela ordem, o prazo do Ministério Público se esgotou, a defesa não pode ser prejudicada por esse excesso de prazo. E aí, se o magistrado fala, não, mas eu vou conceder para Vossa Excelência o mesmo prazo, você pode se negar, falar, não, eu não quero mais prazo, eu quero que o Ministério Público respeite o prazo que está previsto na lei. O juiz não pode sair alargando esse prazo. Qual que é a única hipótese que esse prazo pode ser mudado? Está lá, está previsto no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. O juiz poderá, considerando a complexidade do caso ou o número de acusado, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Tá? Nesse caso, o juiz depois vai ter o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, se o caso for muito complexo, que o Ministério Público precisa falar muito, não é o caso de prorrogar o tempo das alegações orais. É o caso do magistrado, então, conceder o prazo para as alegações finais escritas. No processo penal, não há como fugir. Não dá para as partes combinarem ali, o Ministério Público e a defesa, vamos combinar que a gente vai apresentar memoriais e virar para o juiz e falar, homologa aí o nosso negócio processual. Não dá. No processo penal não tem como fugir, você tem que estar preparado para fazer as alegações finais de forma oral. E aí, eu quero abrir um parênteses para te ensinar, para te falar o que é importante você falar nas alegações finais orais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, nas alegações finais orais que você vai fazer, você tem que focar, você tem que se concentrar nas provas que acabaram de ser produzidas. Você vai olhar para a acusação que pesa sobre o seu cliente e vai analisar cada um dos depoimentos prestados. E vai dizer, excelência, a acusação sobre o meu cliente é essa, mas nenhuma testemunha ouvida confirmou que viu ele no local dos fatos, que era efetivamente ele quem estava entrando naquela casa, ninguém disse ter presenciado ele efetivamente entrando ou saindo daquele local. Você vai analisar depoimento por depoimento. E aí vai fazer o mesmo com as suas testemunhas, com as testemunhas de defesa. Por outro lado, a testemunha de defesa, João, disse que no dia dos fatos o acusado estava do outro lado da cidade, que tinha almoçado com ele, que era impossível ele se deslocar de lá até o local dos fatos. Você vai usar as alegações finais orais para mostrar para o juiz como que a prova oral, que acabou de ser colhida, como que ela desmorona a tese da acusação. É claro que se isso for a realidade. Se isso não for a realidade, as provas confirmam lá efetivamente a autoria, a materialidade efetivamente daquele fato atribuído ao seu cliente, você pode explorar os depoimentos para analisar as circunstâncias lá que vão servir para o juiz fixar a pena. Então, sobre a culpabilidade, sobre o dolo, sobre a conduta social, olha, excelência, as testemunhas ouvidas nessa data disseram que o acusado sempre foi uma boa pessoa, respeitador das leis, está demonstrado então que a acusação pode ter sido um ponto fora da curva. Então, em eventual fixação da pena, tudo isso deve ser considerado. Você vai explorar, então, o depoimento. A alegação final serve para isso, para explorar os depoimentos que acabaram de ser prestados. É claro que se tiver alguma outra prova material, se tiver, por exemplo, contradições entre os depoimentos da fase policial e da fase do processo, é na alegação final oral que você vai apontar. Olha, excelência, a testemunha de acusação disse aqui na presença de Vossa Excelência X, mas lá na fase de inquérito ela disse Y. Então, Vossa Excelência não pode considerar o depoimento dela como um depoimento crível. E aí você vai, então, apontar essas contradições. Primeiro, explorar tudo o que foi dito, para mostrar para o juiz que a tese da acusação não se confirma. Segundo, se a tese de acusação se confirmar, você vai mostrar nos depoimentos as circunstâncias que beneficiam o seu cliente, para no momento da fixação da pena, o juiz possa levar essas circunstâncias em consideração. E terceiro, você vai usar as alegações finais orais para mostrar eventuais contradições entre os depoimentos prestados em juízo e aqueles prestados lá na fase de inquérito. É assim que você faz uma excelente alegação final oral no processo criminal. Não gasta esse importante mecanismo, talvez o principal mecanismo de defesa que você vai ter, com discussões jurídicas, a não ser que elas sejam
efetivamente relevante. Bom, gasta para demonstrar a ausência da culpabilidade, a ausência da autoria e fazer essa análise de todas as circunstâncias, beleza? Depois, então, de apresentadas as alegações finais orais, o juiz profere a sentença. Na prática, é isso que acontece? Infelizmente, não. Às vezes, na prática, mesmo as partes apresentando as alegações finais orais, o juiz deixa para prolatar a sentença em gabinete. Ele manda o processo concluso e, quanto a isso, não há o que o advogado fazer na prática, tá? Não é uma conduta tida como irregular do magistrado, às vezes pelo volume de trabalho, pelo excesso de trabalho, ou para não atrapalhar a pauta daquele dia de audiência, pode ser comum que o magistrado efetivamente deixe para prolatar a sentença em um outro momento, beleza? Vamos falar agora sobre algumas observações importantes, algumas observações gerais que é muito importante que você fique de olho nessa audiência de instrução criminal. Primeiro ponto é: tudo o que acontecer nessa audiência deve constar no termo, lá no termo de assentada. As partes têm o direito de fazer constar tudo o que acontece na audiência. O juiz não pode se negar. Requerimentos das partes também, ainda que indeferido, o advogado deve pedir e o juiz deve consignar. Ah, eu tenho o direito de consignar um fato que aconteceu fora da audiência? Não, aí não. O termo de audiência serve para você fazer consignar aquilo que aconteceu na audiência. Ele não serve para você consignar fatos exteriores. Olha, eu quero que consigne que eu estive ontem no cartório e o cartório me negou uma informação. Não, isso não tem pertinência com a audiência. Essa chave que a gente precisa virar. O que acontece ali na audiência, o juiz deve consignar. Outras coisas não. E como eu sempre digo, se o juiz se negar a registrar alguma coisa, como advogado, você deve pugnar que tudo seja registrado. Se ainda assim o magistrado se negar, eu sempre aconselho você a iniciar a gravação desse ato. Põe seu celular para gravar, peça novamente, formule novamente o pedido para que o juiz consigne determinada coisa em ata. Se o juiz não consignar, tudo bem, encerra por aí, você tem a prova do cerceamento de defesa. Mas se o juiz voltar atrás e consignar, a questão está resolvida, tá bom? Com essa prova, com essa gravação, futuramente você pode anular o processo, tá? E o juiz que efetivamente, de forma irregular, deixa de consignar alguma coisa no termo de assentada, é lógico, desde que sejam coisas pertinentes ao que aconteceu na audiência, ele pode também, inclusive, responder disciplinarmente. Agora, a gente não precisa que a audiência chegue nesse ponto, tá? Com uma boa conversa, com uma boa ponderação, com uma boa razoabilidade, tudo se resolve. Mas eu estou te dando ferramenta para resolver de uma forma ou de outra, para que o seu cliente não fique prejudicado, tá bom? Outra observação importante. Essa audiência, a audiência de instrução criminal, ela é o ponto central do processo penal. Então, você deve ir muito preparado para ela. Você jamais tem que ir para essa audiência sem estudar muito o processo, porque ali você pode matar efetivamente o seu cliente. Mas, professor, e se não der tempo de eu estudar tudo? Como que eu faço? Aí eu sempre recomendo o seguinte: leia ao menos os depoimentos que foram colhidos lá na fase policial e leia o interrogatório da fase policial. Com isso, você já vai conseguir efetivamente contrapor os depoimentos prestados. Você já vai lembrar o que o João disse na polícia e você vai saber fazer as perguntas adequadas ao João. É óbvio que o mínimo que você deve fazer é ler a acusação que pesa sobre o seu cliente. Mas eu sempre digo, antes de ir para essa audiência, tenta ler atentamente todas as provas que foram produzidas lá na fase do inquérito, porque a tendência é que essas provas se repitam em juízo, e aí você vai ter como explorar melhor os depoimentos. E uma coisa muito importante é anotar os detalhes dos depoimentos lá da fase policial para que você possa explorar a eventual contradição. Então imagina que antes de ir para a audiência, você está lendo os depoimentos e vê que o João fala, olha, o fato aconteceu, era mais ou menos 8h30 da manhã. Naquele dia estava meio chuvoso. Vai anotando esses detalhes. Por quê? Quando o João, testemunha da acusação, começar a prestar depoimento em juízo, se ele espontaneamente não falar essas circunstâncias de hora, de tempo, quando for passada a palavra para você, você vai perguntar: João, você lembra mais ou menos em que hora que esse fato aconteceu? Aí o João veio e fala: foi mais ou menos 2 horas da tarde. Pronto, você já vai guardar essa contradição.
Aí naquele dia, estava ensolarado, estava chuvoso? Não, tava sol, estava normal. Pô, lá no inquérito o João falou que estava chuvoso. Você vai guardar essa informação. Você pode ficar tentado a querer contradizer o João ali, nesse mesmo momento. Olha, excelência, o João lá no inquérito disse isso e agora ele está dizendo outra coisa. Com quem que está a verdade? Efetivamente o João mentiu lá ou está mentindo aqui perante Vossa Excelência? Mas na prática, pode ser que por uma boa tese de defesa, seja importante que você deixe essas contradições aí guardadas e explore nas alegações finais orais, quando não dá mais para o João voltar atrás e tentar corrigir. Às vezes pode ser que o magistrado acabe deixando de acreditar no que o João disse pelo número de contradições que tem no depoimento dele. Então presta muita atenção nessa circunstância, tá bom? Bom, é claro e é óbvio que existem vários outros pontos de aprofundamento nessa aula, como por exemplo, a gente pode fazer uma aula completa, e eu vou fazer essa aula com você, explorando tudo sobre o interrogatório do acusado. Mesma coisa sobre a oitiva das testemunhas, a forma de ouvir, a forma de se perguntar. Muitas dúvidas nascem disso. Muitas dúvidas nascem também sobre a acariação, sobre o reconhecimento de pessoas, e nós vamos desenvolver aulas sobre cada um desses pontos. O importante é que você continue acompanhando. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio do podcast Expert em Audiências. Eu espero que todas as dicas que você ouviu aqui, que você agarre cada uma delas e coloque cada uma delas em prática para que você consiga cada vez mais ter sucesso na sua profissão. É isso aí, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.